para a gente repercutir esse assunto, eu converso agora com Urian Fancelli, analista de relações internacionais. Urian, muito bom dia para você. Tudo bem, Jonathan? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Urian, que balanço a gente pode fazer desse conflito, né? Então, que se completa 4 anos, já que estamos aqui praticamente todos os dias analisando o que acontece na guerra entre Rússia e Ucrânia. Um dos lados, de fato, conseguiu conquistar mais objetivos do que o outro? Qual é a análise que você faz? Eu acho que o primeiro ponto é a gente falar que a Rússia ela não está vencendo a guerra. Por quê? Porque ela não conseguiu aqueles seus objetivos iniciais, aqueles objetivos centrais, que era derrubar o governo ucraniano nos primeiros dias de invasão, em menos de uma semana talvez, e colocar algum tipo de regime fantoche que fosse submetido às ordens, aos mandos do Vladimir Putin na Rússia. Então, não conseguiu fazer isso 4 anos depois, até tem conseguido, ou estava conseguindo até então, realizar avanços no terreno, mas são avanços que são muito custosos, né? A gente está falando de algo em torno de menos de 1% de avanço de um ano atrás até agora, com um custo de vida gigantesco. Então, a gente consegue falar que esse conflito ele deixa de ser uma guerra de movimento e ele passa a ser aquilo que tem sido chamado de uma guerra de resistência, de adaptação e de desgaste. Com uma faixa cinzenta entre Rússia e Ucrânia, um território onde há muitas mortes, mas que há poucos avanços e mudanças no próprio terreno. Agora, Urian, 4 anos é bastante tempo para uma guerra, né? Muito se questionava se a Ucrânia, principalmente, teria capacidade militar de seguir tanto tempo adiante. A gente lembra que, claro, que a ajuda dos Estados Unidos foi fundamental para isso, não é? Principalmente durante o governo de Joe Biden. Quando Trump assume, há, de fato, muitas dúvidas se os Estados Unidos continuariam enviando armamento, munição para a Ucrânia. Isso, em algum momento, ficou um pouco mais estremecido, mas continuou ocorrendo. Agora, sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia consegue seguir por mais quanto tempo? A grande dúvida é essa, né? Na verdade, a Europa, ela tem, quando a gente olha desde a posse do Donald Trump, em janeiro do ano passado, ela tem substituído bastante a ajuda dos Estados Unidos em relação ao envio de recursos para lá. Agora, algo que talvez demoraria um pouco mais, na verdade, 2 coisas. Primeiro ponto, que dificilmente outros atores não conseguem preencher esse espaço deixado pelos Estados Unidos. Primeiro deles, em relação ao sistema de defesa aéreo, isso porque a Rússia ela continua fazendo ataques que são longe da linha de frente, então ataques contra cidades como Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, ou até mesmo Kiev, capital do país, são ataques aéreos que têm como objetivo atingir infraestrutura civil, infraestrutura energética, para tentar desmoralizar a população ucraniana, né? Então, faz esse tipo de ataque e a Ucrânia ela precisa urgentemente desses sistemas de defesa para se proteger disso. E o segundo ponto também em que a Europa ela não conseguiria tão facilmente preencher realmente essa lacuna deixada pelos Estados Unidos tem a ver com o compartilhamento de inteligência. E isso ele acaba tendo um impacto imediato no campo de batalha. Então, a Ucrânia, que teve em determinado momento esse compartilhamento paralisado, congelado pelos Estados Unidos, logo depois da visita do Volodymyr Zelensky em fevereiro do ano passado à Casa Branca, com aquelas cenas de humilhação que a gente viu, o J.D. Vance, o Donald Trump sendo bastante hostis em relação a Zelensky. Logo depois daquilo, o Trump ele paralisa por determinado tempo esse compartilhamento de inteligência, o que acabou tendo impactos imediatos no campo de batalha. Então, isso é algo que dificilmente conseguiria ser substituído. Urian, agora daqui para frente, né, o que a gente de fato deve esperar para acompanhar nesta guerra? Estamos próximos de um acordo ou essa é uma questão ainda muito distante de ser alcançada? Longe de um acordo ainda, eu diria. Dos dois lados, a negociação.
do lado russo, a impressão que dá é que existe uma, entre aspas, boa vontade fake com o objetivo de manter o Donald Trump interessado. Então, eles enxergam que estão conseguindo atrasar medidas mais duras do Trump contra a Rússia, outras sanções ou até algum tipo de hostilidade maior porque fingem que estão conseguindo negociar. Do lado ucraniano, já existe uma hostilidade que ela é anterior até mesmo à própria invasão em larga escala em fevereiro de 2022. O Trump ele não gosta do Zelensky por motivos que a gente já discutiu aqui. O Zelensky, durante o primeiro mandato do Donald Trump, ele não aceitou pressões que estavam vindo da Casa Branca para que o filho do Joe Biden fosse investigado. Portanto, já existe uma antipatia que vem desde já há alguns anos. Mas eles precisam manter, pelo menos, esse apoio na forma de inteligência dos Estados Unidos. Então, eles mostram que estão dispostos a negociar. Se a gente tiver que dizer qual é o objetivo estratégico da Ucrânia nessa fase da guerra agora, eu diria que ela não busca uma vitória rápida ou uma ofensiva decisiva no curto prazo. O objetivo ele é tornar a guerra inviável para a Rússia, então isso passa por limitar aquelas perdas territoriais, impor à Rússia um volume de baixas maior do que a capacidade da própria Rússia de repor, né? Então elevando também aqueles riscos econômicos, aqueles custos econômicos do conflito a um patamar que eventualmente se torne insustentável. Então a Ucrânia ela aposta que ao combinar um desgaste militar com ataques à infraestrutura energética à Rússia, que 2026 possa eventualmente se tornar um ponto de inflexão financeiro que force a Rússia a revisar aquelas exigências maximalistas. Qual que seria, Jonathan, a aposta da Rússia para tentar reverter esse quadro? A aposta ela seria de continuar essa pressão. Então, a Rússia ela tenta manter essas ofensivas constantes, mesmo que limitadas, né, na expectativa de que, em algum momento, isso gere uma ruptura das defesas ucranianas. E aí, paralelamente, ela intensifica também aqueles ataques contra a infraestrutura crítica de energia, principalmente para enfraquecer a economia ucraniana, forçar deslocamentos populacionais. E outra aposta foi também de tentar esgotar a disposição política do Ocidente, dos países europeus e dos Estados Unidos para continuarem a ajudar a Ucrânia. Brian, o que o mundo aprendeu com essa guerra, né? Porque a gente, de fato, foi surpreendido 4 anos atrás, quando tivemos aí a notícia da invasão russa no território ucraniano. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Vimos esforços aí da comunidade internacional na tentativa de frear o avanço russo em relação ao território ucraniano, o que não deu certo. A diplomacia falhou muitas vezes, senão a gente não teria chegado até aqui com essa guerra em andamento. Mas, enfim, o que aprendemos, afinal de contas, com a guerra entre Rússia e Ucrânia? Pergunta super pertinente, Jonathan, porque por que essa guerra ela deixou de ser um assunto apenas só europeu e virou um ponto, né, foi um ponto de virada global? Porque a própria guerra ela escancarou que o impacto ele não ficou contido apenas na fronteira com a Ucrânia. O que aconteceu foi uma virada geopolítica. Então, a Europa ela foi forçada a se rearmar, a pensar em guerras futuras no continente, enquanto outras autocracias, né, autocracias euroasiáticas, passaram a se alinhar de um jeito inédito. Por exemplo, com armas iranianas ou até mesmo soldados norte-coreanos entrando diretamente nesse teatro de operações europeu. Ao mesmo tempo, a economia política de energia mundial mudou. A Europa cortou vínculos com a Rússia, ficou mais clara a vulnerabilidade de depender apenas de um fornecedor hostil, e esse processo ele acelera ainda mais depois da volta do Donald Trump, porque a postura dele em relação à Europa e à Ucrânia, ela desloca ainda mais o peso do esforço para os europeus e empurra o continente para parcerias fora daquele eixo tradicional. Então, aí é num cenário que pode ser chamado, e tem sido chamado por alguns analistas de fora, como um cenário pós-americano. Eu diria, acho que principalmente isso. Fancelli, muito obrigado pela análise, boa semana para você e até a próxima.
Obrigado, prazer estar aqui. Até a próxima.